Você se perguntou isso? O que o Dória estava fazendo lá? Você se perguntou? Você sabe por que o Dória estava lá? (6 de setembro aí, né? Passou 6 de setembro, ele foi preso em flagrante delito aí, né? 4 anos atrás, né? O louco. Quando ele foi preso, a polícia, quando prendeu ele, pegou com ele alguns papéis. Tá? Alguns papéis. Tá? Então, o louco, quando ele foi grampeado, né? Quando o louco foi grampeado, pegaram com ele um papel e nesse papel tinha escrito alguns números e letras que parecia ser aleatório. As pessoas não entendiam o que eram aqueles números e letras que estavam no papel. Pareciam que 2 ou 3 conjuntos de números com letras no meio. As pessoas não entenderam muito bem, a polícia naquele tempo, o que era, né? Passado um tempo, apareceu um cara. O nome do cara é Farhad Marvizi. Vou dar um nome para você. Farhad Marvizi é um iraniano que estava preso no complexo penal junto com o louco. Complexo médico penal, que é o lugar onde o louco vai internado, né? Ficou preso junto com o cara. Ficaram os dois na mesma gaiola. Comendo ali um alpistinho junto e tal, e coisa e tal. E esse cara, esse iraniano, ele pediu através do seu advogado o perdão presidencial para que ele fosse perdoado e fosse embora do país. E como moeda de troca, ele disse que contaria tudo que o louco havia contado para ele. Entendeu? E então ele contou algumas coisas. Por exemplo, ele disse que o louco, quem trouxe o louco, quem deu o suporte para o louco, quem colocou pessoas ao redor do louco foi uma facção criminosa. E que a prova disso é que esta facção criminosa, ela enviaria carros, 3, parece, essa informação não é precisa, parece que eram 3, para dar o suporte de fuga. Então, a polícia entendeu que aquele papel com letras e números aleatórios, na verdade, eram placas de carros. 3. Sacou? Veja como a coisa vai se desenrolando à medida que vai andando. Né? Placas de carros, eram 3. Né? E o cara contou mais. Esse Farhad Marvizi. Ele disse que quem havia contratado o louco era uma pessoa muito importante da sociedade e que ele havia conversado com 2 pessoas. Não era só uma, eram 2. Que uma dessas pessoas estava responsável por repassar para ele a agenda da vítima. Ok? A agenda da vítima. Uma dessas pessoas. E a outra faria o pagamento. E que esse iraniano chamado Farhad Marvizi deu o nome dos 2.
Deu o nome dos dois. E declarou que não os conhecia pessoalmente, porém, que eles eram políticos e permeavam a alta sociedade, sendo pessoas muito influentes no Brasil. Isso foi o que declarou o iraniano, que reivindicou do presidente Bolsonaro um acordo, claro que não com o presidente, mas com o governo, o Ministério Público, um acordo para que ele recebesse o perdão dos seus pecados. Ele contava o que ele sabia. Ele ficou preso junto com o louco, no hospício. Entendeu? Essa informação vazou hoje, já começaram a aparecer vídeos de novo. Tá? Já começaram a aparecer, você já vai começar a ver. Eu já compartilhei esse vídeo no meu Twitter. Se você quiser vir no meu Twitter, você vai ter acesso ao vídeo, você pode compartilhar lá. Né? O Twitter do pastor é Maurício Rocha 70, já falei para você. Tá? Maurício Rocha 70, tá no Twitter esse vídeo. Ok? Essa é a primeira. Segunda coisa que eu quero te falar. Eu não sei se vocês perceberam, nós temos muitos vídeos de Nova York ou de New York City, onde os nossos supremos ministros, 6 deles, estão numa como é que a gente fala? Ajuda, como é que é, filha, que a gente fala quando eles falam? Uma conferência lá em Nova York. Você viu, tá até uma treta, tem gente xingando eles lá, né? Brincando e fazendo aquela coisa toda e tal, que vocês já sabem, né? Lá em Nova York, o pau tá atorando lá pra cima deles, eles estão enlouquecidos, ficaram chateados, aquela coisa, né? Uma conferência lá, tal coisa e tal. Mas tem uma coisa que talvez você não tenha entendido. E que você viu e você não prestou atenção. Aliás, são duas coisas. Primeiro, que o Temer também estava lá. O Temer também estava lá. Primeira coisa. Segunda coisa, que outra pessoa também estava lá. Quem era, pastor? O João Dória. Irmão, o Doriana. O Doriana estava com eles, estava na conferência. Você percebeu que o Dória estava lá? Mas você se perguntou por que o Dória estava lá com eles? Você se perguntou isso? O que o Dória estava fazendo lá? Você se perguntou? Você sabe por que o Dória estava lá? O calcinha apertado, irmão. Eu vou contar para você por que o Dória estava lá. Que você não sabe. E se você prestar atenção nos vídeos, você vai ver ele, inclusive, andando nas vans junto com os ministros. Isso é crime? Não, claro que não. Isso é um fato, eu estou te contando os fatos. Que aquela conferência foi organizada, patrocinada e paga pela empresa do Dória. Como assim, pastor? Toda a despesa de hotel, porque quando você contrata uma pessoa para ele discursar, para ele fazer uma conferência, você paga a despesa do cara. O cara até às vezes não recebe, mas paga a despesa, paga avião, paga hotel, paga almoço, paga janta, paga toda a despesa. Quem paga é a empresa. E quem patrocinou isso foi a empresa do Dória. Do Doriana. Irmão. O Doriana é ele. Aí você vai falar para mim assim, tá, pastor, mas qual é o interesse do Dória em fazer uma conferência e convidar ali os ministros para falar sobre democracia, que é um assunto tosco que, né, sem... Por que tá chamando os caras? E daí foi o Temer, e daí parece que teve reunião, que eles estão fazendo reunião, não sabe Deus por quê, ninguém entendeu muito bem o que tá, né, tal coisa e tal, bico de pato, asa de barata, as pessoas não estão entendendo muito. A sede da empresa do Dória é na China. A sede
da empresa do Dória é na China. Entendeu? Eu vou repetir. A sede da empresa do Dória é na China. Então, quem é que banca? Porque o Dória é sócio da empresa, ele não é dono. Quando a gente fala empresa do Dória, a gente fala empresa da qual o Dória é sócio. Então, quem é dono da empresa, irmão? É uma empresa chinesa. E a gente já viu em relatórios aí americanos que várias empresas de comunicação chinesas, de negócio, disso, daquilo, na verdade são fachadas para negócios do próprio governo da China. Gente, quem estuda um pouquinho de geopolítica sabe disso muito bem. Inclusive a Huawei, né, o Huawei, você pode chamar aí a pronúncia como você quiser, que está lutando para implantar o 5G no Brasil, lutando com a americana, porque o Bolsonaro trancou a Huawei e trouxe a Ericsson brasileira. Você pensa, né, de quanta grana nós estamos falando disso aí. Porque você tem que entender a ordem dos fatores, nesse caso, altera o valor da soma. A gente está falando de 5G, a gente está falando de de poder, de bilhões de dólares, né? Estamos falando de muita grana, muita coisa. E Celção, Deus abençoe. Entendeu? Então, a gente vê China, a gente vê empresas gigantescas, a gente vê muito dinheiro, a gente vê Brasil, a gente vê donos, empregados, circunstâncias, né? Tá ok, irmão? Eu queria passar só a informação para você, eu não vou adiante no meu comentário porque pode dar problema aí. Tá? Então eu só queria que você prestasse atenção. E talvez você prestando atenção no que eu estou te falando, você vai entender quem tem patrocinado muita coisa dentro do Brasil. Eu estou falando isso aqui faz muito tempo. Quem tem patrocinado muitos eventos dentro do Brasil. Quem tem trazido muita... como é que é? Aquela China Inbox, né? Vamos falar assim, China Inbox, marmita chinesa. Tenho falado isso, eu estou falando isso aqui faz muito tempo, quando falo sobre geopolítica. Ok? Há muito tempo que nós estamos falando isso. Muito tempo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.